Boa noite a todos. Acho que agora a gente pode começar, né? Demos 5 minutos aí de tolerância para todo mundo entrar. E tem algumas pessoas entrando. Mas queria convidar o Cláudio a abrir aí o vídeo e o áudio para a gente fazer uma breve introdução. É com muito prazer que a gente inaugura esse ano de 2021 a rodada de eventos do Laboratório Francesc com a comunidade médica, né? A gente sempre teve uma característica de ser um laboratório voltado para o grupo médico, com poder diagnóstico, com qualidade analítica. E então esses eventos, esses encontros têm o objetivo de trazer informação, atualização e debater com os nossos colegas aqui da região. Infelizmente, a gente não pôde fazer presencial, a gente tem aí alguns desafios de isolamento para suplantar. 2020 não foi um ano fácil, a gente teve o início da pandemia, teve toda uma situação, teve o falecimento do Dr. Francesc, mas a gente continua num rumo muito bom, muito positivo, e eu acredito que com a vacina esse cenário vai melhorar cada vez mais, né? Então, para a aula de hoje, a gente tem aqui o Dr. Cláudio Pereira, né, professor Dr. Cláudio Pereira, patologista clínico, especializado em microbiologia. Ele vai moderar a nossa discussão no final da aula que eu e a Maria vamos apresentar. A Maria Kassab é nossa infectologista aqui, assessora médica do laboratório, também médica assistente do Emílio Ribas e do Hospital da PUC, que vai falar sobre a parte de sorologia do Covid, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. E eu peço que todos que tenham dúvidas enviem no chat, mesmo que a gente não consiga discutir no final da aula, a gente vai tentar endereçar todas as dúvidas aí da melhor forma possível. Bom, eu peço a todos, né, que se precisarem de algum comentário, quiserem fazer algum comentário, doutora Maria, doutor Cláudio, podem erguer a mão aí, levantar a mão, que eu abro a palavra para fazer algum comentário se achar pertinente, tá bom? Bom, gente, esse é mais o tópico do que nós vamos falar. A gente vai falar sobre, basicamente, os exames para coronavírus, sendo o RT-PCR e as sorologias aí, os grandes pontos. Vamos apresentar algumas estatísticas dos nossos resultados no final, tirar algumas conclusões e também vamos fazer menção a outros testes aí que a gente está implantando em pouco tempo. Para se falar de exame laboratorial, é preciso fazer um breve comentário, eu vou tentar ser o mais rápido possível, sobre a bioestatística dos exames e levantar uma questão, né? Hoje, o exame laboratorial, ele é um teste complementar ou ele mudou o seu papel, né? A gente sabe que no passado se fazia um diagnóstico, eu lançava a mão de um teste para confirmar esse diagnóstico. E hoje a gente vê por um perfil e pelo aumento da qualidade do poder diagnóstico dos exames laboratoriais que essa característica se inverteu. A gente usa os exames laboratoriais, na maioria das vezes, para excluir o diagnóstico, né? E algumas questões têm que ser levantadas. Se eu replicar esse exame, ele vai ter o mesmo resultado? Se eu fizer ele com técnicas diferentes, mas com o mesmo princípio, eu vou obter o mesmo resultado? E a gente chega naquelas características que todo mundo está cansado de saber sobre sensibilidade, especificidade de um teste, né? E que isso está sendo divulgado, inclusive, na mídia leiga, né? Que a sensibilidade dos testes para coronavírus são de tal valor, a especificidade de tal valor. E a gente esquece, na maioria das vezes, que existe uma característica de todo exame laboratorial chamada probabilidade pré-teste, que nada mais é do que uma relação da prevalência daquela doença com o exame que eu estou fazendo. Se eu tenho ausência de qualquer intervenção médica na solicitação de um exame, eu posso considerar que a probabilidade pré-teste é exatamente igual à prevalência de uma doença. E com esse resultado, eu tenho os verdadeiros positivos, os falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos, e vou estabelecer uma razão de verossimilhança entre esses resultados.
Para trocar esse monte de dado numa coisa mais prática, eu trouxe uma ferramenta que é utilizada em laboratório chamada nomograma de Fagan, em que a gente integra a probabilidade pré-teste, que é nada mais nada menos do que a prevalência de uma doença, a razão de verossimilhança do teste, que positiva e negativa, e eu calculo a probabilidade pós-teste. Nesse exemplo que eu estou trazendo, eu estou fazendo uma hipótese de uma doença que tem uma prevalência na nossa comunidade de 10%, e esse teste em particular com uma razão de verossimilhança positiva de índice 20, que significa que para cada 20 verdadeiros positivos eu vou ter um falso positivo. Quando eu traço uma reta nesses dois indicadores, eu vou chegar numa sensibilidade pós-teste de 70%, que significa dizer, de cada 10 pessoas com a doença, somente 7 terão testes positivos. Da mesma forma, quando eu faço o exame para característica negativa, a mesma prevalência de 10% e uma razão de verossimilhança negativa de 0,05, eu vou ter uma probabilidade pós-teste do resultado dar negativo quando ele não tem doença de 0,5%. Neste caso, eu determino uma característica de um exame muito bom para excluir diagnóstico, ao passo de que ele não é tão bom para confirmar. Mas nós conseguimos intervir nisso se a gente tiver algumas informações, como principalmente a prevalência. Desta forma, a gente tem que pegar essa mudança de padrão, ao que foi feito ao longo do tempo, ao invés de ter um exame complementar solicitado para confirmar o diagnóstico e ter um exame que exclui as diferentes doenças, eu tenho que levar em consideração a performance do teste. E na extensa maioria desses exames do laboratório, a performance é muito boa. A gente já conhece de cor e salteado todas elas, mas temos que tomar cuidado que alguns exames têm um resultado um pouco questionável. E uma forma da gente aumentar o poder do resultado de exame definir a chance da pessoa ter a doença é conhecendo a história clínica, conhecendo o exame físico e ainda o potencial que esse exame tem de me dar o diagnóstico. No caso do Covid-19, a gente tem que levar a atenção para que a sensibilidade e especificidade dos testes ainda estão em investigação prática. A gente tem dados recentes, né, mostrando os dados de sensibilidade e especificidade, mas a gente não consegue chegar num valor único. Ele varia de cada região e para cada marca de teste, assim por diante. A prevalência do Covid na população varia aí de 5% a 15%, dependendo do número de pessoas estudadas, da referência que a gente utiliza, e a gente vai comentar um pouquinho isso quando for falar do PCR. Nesse estudo, já da Mayo, em março de 2020, o professor Colin West, ele levanta um aviso para que a gente tomasse cuidado durante as testagens que são muito necessárias durante a pandemia para os resultados falsos negativos. Ele até levanta, né, no meio do seu texto, dizendo que a sensibilidade, a especificidade e as razões de verossimilhança são amplamente desconhecidas. E que isso mesmo com os resultados dos PCR que foram testados na China, mostrando sensibilidades acima de 90%, seria necessário ter uma estrutura para fazer o manejo dos resultados negativos. Então, estruturar o risco desses pacientes, se eles são sintomáticos leves, se eles são sintomáticos graves, testá-los novamente com um curto período de tempo, foi daí que surgiu a primeira orientação de testar com 24 horas de diferença 2 PCRs para eliminar o diagnóstico com um grau de certeza bastante grande. E ele mesmo, nesse mesmo estudo, acaba dando algumas recomendações que depois se fizeram prevalecer na pandemia, como o distanciamento físico, a higiene das mãos, a limpeza do ambiente, a utilização de equipamentos de proteção adequados e assim por diante. Mas o mais importante é que, naquele tempo, a gente já levantava uma menção para tomar cuidado com os resultados falsos negativos. E o que a gente viu depois, nesse artigo do Clinical Microbiology, que foi lançado em outubro de 2020, é que os testes de PCR chegaram numa performance tal que eles tinham sensibilidade acima de 90%, mesmo no ambiente de prevalência baixíssimo, de 0,14% a 0,41% de prevalência. O que dá um conforto muito grande para quem utiliza o exame, porque em ambientes com prevalência maior, essa sensibilidade tende a crescer. E lembrando que a especificidade do PCR, ela é boa até demais, né? A gente vai comentar,
mas como ela é muito precisa em detectar o material genético do vírus, a gente tem sempre uma confiança muito grande de que o positivo é positivo mesmo, né? Já entrando um pouquinho agora na minúcia do PCR, né, a gente tem que esse protocolo foi balizado por um instituto lá em Berlim, o Instituto Charité, que foi divulgado por todos os outros grandes centros, né, de recomendações, como o próprio CDC, aqui no Brasil, o Instituto Adolfo Lutz, e eles que parametrizam quais são os primers e probes que devem ser utilizados para fazer a pesquisa desse material genético. E que também rapidamente podem ser ajustados para as novas cepas ou as novas variantes, e aumentando aí o poder diagnóstico do exame. Cabe lembrar que quando essa modificação é substancialmente grande, um novo exame é criado para que você não contemple cepas que possam se sobrepor. Basicamente, é como a gente trata as influenzas. A gente tem mais de um tipo de influenza que é detectado num grande grupo de influenzas A e B, por exemplo, no mesmo teste de PCR. Isso a gente se faz necessário, porque você ganha tempo na análise e coloca no mesmo saco doenças que são compatíveis na forma de tratar ou de conduzir, né? Esse outro trabalho de Oxford, foi publicado em maio de 22, ele que faz a referência da relação da probabilidade de uma cultura de células vero positivar entre o dia 0 de sintomas e o 10º dia de sintomas e compara com o CT do PCR. O CT, basicamente, é o número de amplificações necessárias, né? É a sigla de Cycle Threshold. Ela é o número de amplificações necessárias para eu considerar aquela amostra com presença ou não do material genético. E a gente vê que a faixa ideal fica localizada entre o 3º e 7º dia de sintomas, com uma relação de CT bastante confiável, naquela época dita de 33 amplificações. Hoje a gente já tem ajustado aqui entre 35 e 37, dependendo da instituto, mas basicamente isso vai definir o número de falsos negativos que a gente tem e a classificação dos exames considerados indeterminados, né? Que no caso do laboratório, a gente sempre acaba tendo cuidado de entrar em contato com esses doentes, verificar se eles estão sintomáticos ou não e até mesmo convocá-lo para uma nova amostra, caso necessário. Mas a gente fica, quando eu comentei lá atrás de que o exame é extremamente sensível, a gente fica com aquela pergunta, bom, então, e a pessoa assintomática, quando ela tem um PCR positivo, o que isso significa, né? O Centro de Medicina Baseada em Evidência, lá de Oxford, né, fez um trabalho bastante extenso, mostrando que pode-se detectar aí material não infeccioso do SARS-CoV-2 ainda na mucosa respiratória, por até 90 dias, que é o tempo de regeneração do epitélio nasal, né? Mas isso pode variar de pessoa para pessoa e por isso que a gente não tem a indicação clara de que se deva fazer um exame para caracterizar o fim da infecção. A gente deve lançar um novo exame para confirmar um diagnóstico de um paciente assim, sintomático com PCR negativo. A gente deve lançar a mão de um teste se o paciente continuar com piora clínica, né? Até mesmo para ver se ele aumentou a carga viral e por aí afora, mas nenhum exame vai ter o poder de dizer que aquela infecção terminou. Por isso, a contagem dos dias de sintoma, isso se mostra muito necessária. E levando à prática, esse mesmo artigo chega a discutir a efetividade real do exame, comparando o poder de prever o número de óbitos pelo número de PCRs positivos que a gente tem. E ele faz uma relação bastante interessante, né? No gráfico de cima, a gente tem a contagem de pacientes com PCR positivo na Espanha. Esses dados são publicados pelo Ministério Espanhol de Saúde, né? E a gente verifica que há um pico muito grande em março, com uma diminuição aí em meados de 2020 e um novo aumento no final do ano, como foi percebido pelo mundo todo. Mas não acompanha a mesma curva de óbitos, né? Levando-se uma consideração de que o PCR pode não estar diagnosticando pessoas doentes. Ele pode estar identificando pessoas com resto viral ou pessoas carregando o vírus sem se infectar. E levanta aí um questionamento, né, se seria possível lançar a mão da cultura de célula para fazer a verificação. A gente sabe que isso não é tempo efetivo, nem custo efetivo, né?
Mas, basicamente, o que ele tem a intervenção do médico para avaliar o quadro clínico, o exame físico, associar com imagem, né, que o PCR sozinho não tem um poder de dizer que aquela pessoa está infectada. Então, só para concluir a parte relacionada ao PCR, né, ele é um teste muito bom, mas está longe de ser excelente por si só. O médico ainda se faz necessário, ainda mais num clima em que toda a mídia leiga tem orientado a fazer a testagem e que a gente percebe grandes grupos não ligados a diagnósticos lançando mão do teste e não tendo essa parcimônia de fazer interpretação, de agir junto com o solicitante para entender caso a caso. Nos pacientes assintomáticos, né, se possível, avaliar o CT e somar com sorologia quando necessário, como a doutora Maria vai colocar aqui na próxima parte. De maneira nenhuma, o RT-PCR é preditor de doença ou de óbito, né? Ele serve simplesmente como uma ferramenta para a gente fazer uma relação com um quadro clínico. E, no mundo ideal, ele deveria ser comparado com a cultura de células, né? Que ajuda muito aí a determinar o diagnóstico se o vírus é um vírus viável ou é uma partícula inativa de material genético. Agora, eu vou passar a palavra para a doutora Maria para falar de sorologia e as perguntas a gente vai adereçar no final. Bom, queria agradecer a presença de todos nessa sexta-feira à noite. Dr. Cláudio, Gabriel, obrigada pela oportunidade. Eu vou falar sobre resposta humoral em SARS-CoV-2, né, é um tema de bastante relevância nas discussões clínicas, laboratoriais e principalmente agora no contexto da vacinação. Tá? É uma realidade ainda não totalmente conhecida, né, a epidemia tem 1 ano, e a gente tem, para interpretar os testes sorológicos, fatores dependentes do patógeno, então, qual proteína eu vou procurar do patógeno, fatores do hospedeiro, então, se ele é um indivíduo sintomático ou assintomático, se ele quanto tempo de sintomas ele tem, né? E principalmente da prevalência, a exposição à circulação do vírus em diferentes populações. Isso é fundamental, como o Gabriel já falou, todas essas variáveis vão dar substrato melhor para a gente conseguir interpretar isso junto ao paciente. Os testes aos quais eu vou me referir aqui são testes mais complexos, né? A gente sabe que lá no começo da pandemia a gente tinha bastante ensaio imunocromatográfico, né? Que é um teste inferior no que diz respeito à sensibilidade, especificidade. Hoje a gente tem métodos mais complexos, elaborados, como eletroquimiluminescência, quimiluminescência, ELISA, né, alguns exemplos, e com bons valores de sensibilidade e especificidade dos fabricantes, né? Bom, para que a gente usa a sorologia, né? A gente vai usar basicamente para aplicar a realidade de avaliação imune populacional. Ele serve muito para a gente fazer o inquérito sorológico fidedigno de populações e um pouco menos no nível individual. Tá? Então, ele serve para a gente fazer esse estudo de soroprevalência, né? Através dessa soroprevalência, estimar a taxa de infecções em assintomáticos, né? A gente sabe de várias referências, principalmente a europeia, que 40% a 45% dos casos são assintomáticos e essas pessoas são responsáveis por cerca de 50% das novas infecções, né? Então, é muito importante a soroprevalência identificar, né, quanto desses pacientes foram assintomáticos para a gente estimar o risco de aquisição da doença na população específica na qual a gente está inserido. A sorologia também dá um incremento de sensibilidade diagnóstica ao PCR, então aqueles pacientes que testaram nos primeiros dias de sintoma e por limitação do teste, ou de coleta, ou de ausência de sintomas, tiveram um PCR inicialmente negativos, numa faixa de 8 a 15 dias, a sorologia pode ajudar a aumentar a sensibilidade de um diagnóstico preciso, né? Isso foi muito bem documentado num estudo chinês, em que eles usaram um ensaio IgM-IgG, e correlacionaram, foi um estudo bem desenhado, que eles correlacionaram com tomografia e um paciente com síndrome gripal, ou seja, era um paciente com alta suspeita de Covid, mas que tinha um PCR negativo. Aí a gente sabe que a partir do 7º dia a gente já tem produção de anticorpos e talvez nesse período de penumbra do PCR, entre o 7º e o 15º dia, a sorologia pode ser aplicada para ajudar na sensibilidade do diagnóstico. E agora, né, nesse contexto de vacinação, a sorologia, além de promover um dado qualitativo sobre infecção prévia, também vai ajudar a gente, com exames específicos, a medir a eficácia da vacinação. Pode passar. Bom, a testagem sorológica ela é fidedigna? O que a gente vai considerar? A gente vai
considerar o antígeno do alvo do reagente do teste. Então, se é um teste que usa como kit antigênico N ou S, né, que são proteínas do coronavírus, então a proteína do núcleo capsídeo, a proteína spike, a subclasse do anticorpo investigada, isso é um tema bastante discutido, vale a pena eu dosar IgM e IgG separado, vale a pena eu dosar anticorpos totais, né, e a gente também tem que ter a boa acurácia dos testes em diferentes populações, como que o teste se comporta em populações sintomáticas e como ele se comporta em populações assintomáticas, será que as pessoas soroconvertem do mesmo jeito? Né? A gente sabe que nesse momento de pandemia, a acurácia ideal são de testes que garantam pelo menos 90% de sensibilidade, 95% de especificidade. A gente sabe que a maioria dos testes comerciais preenchem esses requisitos, né? E por hora, embora os testes complexos, como eletroquimioluminescência, quimioluminescência ELISA, nos deem valores de anticorpos, a gente ainda tem poucos ensaios comerciais que correlacionam isso com neutralização. Isso vai começar a entrar agora, né, para o meio comercial, isso geralmente é mais feito no ambiente de pesquisa, porque neutralização envolve cultura de células, então você precisa ter nível de segurança grau 4, né, que é difícil a gente ter na prática laboratorial comum, né, então quando a gente tem um valor na sorologia, a gente sabe que é um método complexo, que consegue quantificar anticorpo, mas isso não fala sobre anticorpo neutralizante, fala que a gente teve contato. Então, por mais que tenha um número lá, o dado de imunidade é qualitativo. O que a gente sabe sobre o comportamento dos anticorpos nas epidemias de coronavírus anteriores? Então, nos estudos de SARS e MERS, né, lá em 2003, 2012, a gente consegue detectar através das publicações que haviam anticorpos neutralizantes por períodos aproximadamente de 3 anos, e isso parece ter sido suficiente, né, porque não se precisou de vacina e a população infectada apresentando anticorpo neutralizante conseguiu erradicar a infecção. Né? Em relação, para a gente ter uma ideia, se a gente pode se basear nos coronavírus sazonais, né, para ter referência do SARS-CoV-2, o que a gente sabe dos coronavírus sazonais? Peço desculpas aqui que colocar números, mas os números também baixos. Né? O coronavírus sazonal, por exemplo, 229E, que dá gripe comum, né, em época de primavera de outono e inverno, quando você tem ele, no próximo ano, você pode se reinfectar? Você pode se reinfectar, mas geralmente você tem uma proteção sintomática, né? Então você vai ter um quadro mais leve, mais frustro, mas você pode transmitir em até 67% dos casos, né? Isso é ruim se a gente pensar que vai acontecer com o novo coronavírus, né? O outro coronavírus sazonal também, o NL63, que é bastante frequente, depois da primeira infecção, a gente viu que reinfecções ocorreram em 30% dos pacientes, aproximadamente nos primeiros 6 meses, mas os pacientes faziam formas mais leves e transmitiam menos. Esse aqui, assim, na minha opinião, é um dos estudos mais bonitos, é um estudo da Nature, em que ele mostra a dinâmica de anticorpos contra SARS-CoV-2, né? A gente vai ver que ele traz uma novidade muito grande, né? Que talvez seja uma característica muito individual, né, do vírus. A gente vê aqui, ele avalia uma coorte grande de 1.850 pacientes com RT-PCR positivo, né? São pacientes com COVID confirmada, né? E ele vê a taxa de soroconversão de IgM e IgG. O que a gente vê aqui? Na primeira semana, IgM começa a aparecer, mas se você compara com IgG, IgG tem níveis maiores e aparece em maior frequência, cerca de 2 vezes mais, né? E isso a curva dos dois anticorpos vai subindo de maneira parecida, mas com IgG sempre em títulos maiores, e quando ele avalia a frequência na primeira semana, nas semanas consecutivas, o IgG é sempre mais frequente que IgM, né? Então, qual a dinâmica do IgM? Ele sobe até a 5ª semana, depois ele começa a cair, e por volta da 9ª semana ele já nem é um anticorpo detectável. Com o IgG a gente vê também uma ascensão importante até a 5ª semana, e ele se permanece em níveis estáveis e detectáveis até 3 meses depois, né? O que a gente consegue tirar de conclusão disso? Qual a validade de a gente interpretar IgM e IgG separadamente, já que eles positivam praticamente juntos, né, por esse ensaio e por outros também, tem outros ensaios de quimioluminescência mostrando IgM e IgG soroconvertendo, né, aparecendo positivos por volta de 10 dias, qual a validade de eu testar eles separados? Isso é uma
demanda muito grande, assim, na prática laboratorial, o paciente quer muito saber se ele tem IgM ou IgG. E, na verdade, isso não vai mudar a conduta, né, para isolamento, não vai mostrar se ele está mais na fase aguda ou na fase de convalescença, porque no coronavírus, no novo coronavírus, os anticorpos parecem aparecer juntos, né? Então, você fazer um inquérito de IgM e IgG separado ou fazer um inquérito de anticorpos totais, aparentemente dá a mesma informação para a gente. Também, numa outra coorte de 173 pacientes sintomáticos, foi esse ao qual eu me referi agora, falando por último, o tempo de soroconversão para IgM e IgG foi praticamente igual, 12 e 14 dias, respectivamente. E o que explica o IgG estar mais presente na fase precoce do que o IgM? Será que isso é só uma particularidade da infecção por coronavírus? A gente sabe, existe uma hipótese, né, para isso, a gente sabe que 98% dos pacientes apresentam sintomas até 12 dias da aquisição do vírus. Então, pode ser que na hora que ele manifeste sintoma, ele já esteja infectado há mais de 10 dias, e nesse período o IgG já está muito mais maduro e mais frequente do que o IgM. O paciente já fez IgM já caiu abaixo do limite de detecção e o IgG continua presente. Então, essa é uma possibilidade. E a performance dos testes em pacientes sintomáticos e nos assintomáticos. A gente sabe que 40 a 45% das infecções por SARS-CoV-2 são assintomáticas, né? A prevalência de IgG ela é similar entre os sintomáticos e assintomáticos. As duas populações soroconvertem, em média, 80% depois de 3 a 4 semanas do início dos sintomas, né? Tem um estudo bastante interessante que avaliou 188 pacientes sintomáticos e 26 assintomáticos. Mais de 90% deles apresentou soroconversão. Tá? Então, ainda existe dúvida, porque algumas evidências, até vou mostrar mais para frente, tem alguns trabalhos com casuísticas menores que mostraram que os assintomáticos talvez soroconvertam menos, né? Mas a maioria de evidência que a gente tem mostra que a taxa de soroconversão é a mesma. Tá? A gente sabe que o IgG apresenta soroconversão em assintomático, nesse estudo, 85% e sintomáticos 94%. Aí você vai falar, aqui soroconverteu mais nos sintomáticos, mas a significância estatística não é relevante. Tá? Então, o número geral é basicamente o mesmo para os dois. E IgM com uma soroconversão menor, como a gente viu no primeiro slide. Então, IgM parece não ser um anticorpo muito interessante para a gente fazer diagnóstico do SARS-CoV-2. O que a gente sabe é que tem um atraso de soroconversão, o paciente assintomático, ele soroconverte antes, provavelmente porque ele controla a infecção antes. Né? Então, cerca de 16 a 18 dias para soroconversão no assintomático e 31 a 33 dias em sintomáticos. E uma coisa que a gente sabe também é que no momento do clearance viral, embora o assintomático soroconverta antes, no momento em que você tem eliminação do vírus, quando foram feitos estudos com controle de PCR, os títulos são maiores e sintomáticos, provavelmente porque eles têm carga viral maior. E nesse estudo foi muito interessante porque esses títulos maiores foram associados com neutralização. É uma informação interessante para a gente saber que esse paciente provavelmente sintomático, que fez título alto, talvez esteja mais protegido que um assintomático. Isso é uma hipótese, mas fica uma evidência aí pelo aparecimento de neutralização. O que a gente sabe em relação à severidade de doença? Quando você avalia COVID severa versus COVID leve e moderada, geralmente também tem um atraso de soroconversão, então o paciente leve e moderado soroconverte mais rápido do que o severo, né? A frequência de IgM e IgG na admissão é maior em pacientes com COVID leve, mas no final da hospitalização em fase tardia, quem tem mais título é paciente grave, como eu falei no slide anterior. Agora, será que o fato de ter anticorpo é um marcador de doença grave? Não necessariamente. Quando você pega a coorte de pacientes graves com nível de anticorpos, você vê que quem morreu tem nível de anticorpos menor do que quem não morreu. Então, isso acende a luz de que a resposta humoral, ela talvez seja fundamental, junto com a imunidade celular, para controlar a infecção. Né? Quem tem mais anticorpo sobrevive mais, provavelmente a resposta imunohumoral tem um importantíssimo papel no clearance viral e progressão de doença, né? Esse slide está um pouco poluído, eu vou tentar resumir na minha fala, porque eu quis deixar até os nomes dos ensaios comerciais,
porque é um estudo muito bonito que foi publicado no Lancet, em que ele avaliou sensibilidade e especificidade muito bem dos testes, né, incluídos, que foi o inquérito da Roche, o inquérito da Abbott, de Assorin e Siemens, e compararam com um teste in-house, que eles fizeram na Universidade de Oxford. E aí, o que eles pensaram? A gente vai tentar incluir plataformas diferentes. Eu vou colocar ensaio que diferencia IgM e IgG, ensaio que dosa anticorpo total, ensaio que procura a proteína N e ensaio que procura a proteína S, todos sorológicos. E o que ele percebeu? Ele percebeu que todas as marcas testadas, elas atingiam níveis de sensibilidade e especificidade muito altos, né? 2 deles, que foi o ensaio in-house, né, esse aqui, in-house Oxford IgG, e o da Siemens, conseguiram sensibilidade excelente por volta de 2 semanas. Mas todos eles, todos, independente do tipo, né, se discrimina, se é anticorpo IgM, IgG, anticorpo total, se é S ou se é N, todos eles tiveram sensibilidade de 98%, especificidade de 97% quando coletados depois de 30 dias. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente saber. Como a gente, médico, que está solicitando em consultório, né, um exame sorológico, eu sei que exame que o laboratório está fazendo? Talvez eu não saiba, talvez o paciente não saiba, talvez eu não consiga falar no laboratório para saber qual o melhor tempo para eu pedir para ter uma melhor acurácia, uma melhor performance do teste. O ideal é que isso seja feito depois de pelo menos 3 semanas, idealmente 4 semanas, que aí você vai ter uma performance excelente da maioria dos testes comerciais. Tá? Fazendo essa análise com 30 dias, eles tiveram menos de 1% de falso negativo. Né? E uma taxa de erro menor que 1% também quando tinha uma prevalência média de 10%, que é o que a gente acaba estimando na nossa realidade. Né? O Brasil, como o Gabriel falou, tem uma taxa bastante variante, né? Tem lugares em que é praticamente zero, enquanto no Amazonas a gente tem uma taxa de soroprevalência de 60%. Né? Então, uma prevalência média de 10%, razoáveis, tem uma taxa de erro muito pequena quando você usa ensaios comerciais. Então, isso só fomenta que a gente deve insistir nesses ensaios complexos, né, eletroquimiluminescência, quimiluminescência, e não no ensaio monocromatográfico. O composto antigênico do teste, se ele é anti-N, se ele é anti-S, para a doença, ele assim, não é uma coisa que a gente deve levar em conta, é diferente para vacina. Para vacina eu vou usar um composto antigênico que vai medir a sorologia induzida pela vacina. Que composto antigênico que a vacina usa? Eu preciso pensar num teste dirigido para isso. Mas para a doença, assumindo que a gente faz anticorpo contra todas as proteínas do vírus, tanto faz o composto antigênico do kit sorológico. Pode passar. E a soronegatividade, né? Aquele paciente que tem RT-PCR positivo, né? E ele não soroconverte. Então, a gente tem que levar em conta que existem fatores limitadores do teste e fatores limitadores do paciente, do hospedeiro, né? Aqui eu coloquei 2 coortes de pacientes grandes, de 1.215 pacientes com RT-PCR positivo, tá? É um ensaio em que foi testada foi uma testagem em massa da população islandesa, é um dos estudos mais bem conduzidos, foi publicado no New England, e desses pacientes, 10% não soroconverteram. Eles fizeram a análise com vários testes sorológicos comerciais in-house, tá? E não houve soroconversão em 10% dos pacientes confirmados. Nessa outra coorte de mais de 2.500 pacientes, 6% soronegativos, e aqui ele colocou os fatores que foram associados com soronegatividade. Então, o fato de você ser assintomático. Então, aqui ele encontrou que você ser assintomático, você tem 2 vezes mais chance de não soroconverter do que o sintomático. Tá? Pacientes recebendo terapia imunossupressiva, então pacientes com câncer recebendo químio ou alguns anticorpos monoclonais, cerca de 25% deles não soroconvertem. A não hospitalização, então pacientes com quadro leve soroconvertem aparentemente menos nessa casuística, tá? Brancos, a gente sabe que, pelo menos no Brasil, a gente tem esse dado, nos Estados Unidos também, os negros adoecem mais e morrem mais, né? Então, provavelmente, eles têm carga viral maior por condição social e inúmeras outras variáveis, né, de acesso à saúde. Então, provavelmente, eles soroconvertem mais e os brancos menos por terem carga viral menor. Obesidade, o paciente soroconverte mais também, quase o dobro de vezes que pacientes magros. Além disso, a gente tem que também levar em conta a performance do teste,
a falha do hospedeiro em montar a resposta imune, né? Clearance efetivo por outras modalidades de resposta. Tem paciente que responde só com resposta T, linfócito T, sem necessariamente incluir resposta humoral. Né? Problemas com a amostra, que isso acredito que o laboratório consiga resolver, e um RT-PCR falso positivo, que assim, no momento de pandemia, é muito difícil a gente ter um RT-PCR positivo e conseguir garantir isso, né? No momento em que você tem uma prevalência alta, com o vírus circulando bastante, é difícil a gente ter. Existe, né, contaminação eventual de bancada, mas isso é um processo difícil de apurar no contexto de uma pandemia. Pode passar. Sobre anticorpo neutralizante. Então, a gente tem pouca evidência sobre neutralização em teste comercial, agora vão começar a aparecer alguns, já apareceram, na verdade, vai estar cada vez mais disponível, principalmente no contexto de vacina. Qual anticorpo que é neutralizante? Qual anticorpo que a gente produz que é neutralizante e que a vacina induz que é neutralizante? Geralmente é contra a proteína spike. Tá? Então, os inquéritos utilizados para ver neutralização, inquéritos sorológicos, eles têm que envolver a região spike. Né? Então, a gente sabe que isso em literatura está provado, né, que a maior neutralização acontece contra essa região do vírus, né? Então, que é o RBD-S1, né? Receptor Binding Domain, né, o domínio de ligação da proteína S1, e que ele atua na interação com o receptor do vírus do hospedeiro, né, o ACE2. Anticorpo anti-N contra o núcleo capsídeo. Até agora, a gente tem pouca evidência de que esses anticorpos sejam neutralizantes, tá? Então, por isso, a maior parte das plataformas de vacina, Pfizer, Moderna, Oxford, Coronavac, todas elas usam a região spike. A Coronavac faz o vírus atenuado, né? Então, ela acaba usando todas as proteínas do vírus para induzir resposta. Mas as outras, elas focaram na plataforma do spike, porque sabe que é aí que o anticorpo neutralizante vai conseguir atuar, né? Só um minutinho. A gente sabe que pode voltar. Em anticorpos neutralizantes, em ensaios pós-doença, eles aparecem após 9 dias de doença, tem pico após 31, 35 dias, e depois eles declinam depois de 2, 3 meses. E aí vem a dúvida, a gente ainda não tem tempo para avaliar. Será que esses anticorpos caem, mas se eu entrar em contato de novo com o vírus, ele me protege? Funcionaria como um anti-HBS? Né? O anti-HBS, se a gente perde ele, com o decorrer do tempo, no momento em que você entra em contato com o vírus da hepatite B, ele volta a subir e te protege, você não precisa revacinar. Será que os anticorpos anti-SARS-CoV-2 neutralizantes também funcionam dessa maneira? A gente ainda vai precisar esperar um pouquinho para ter essa resposta, né? Vale a pena eu fazer anticorpo neutralizante após doença? Vale, é uma informação curiosa para o paciente e para o médico, mas o que fazer com essa informação a gente ainda não sabe direito. O que a gente sabe é que a neutralização é um ensaio importante para medir a eficácia de vacina. Então, a partir do momento que as vacinas estão disponíveis, aí sim é legal usar um ensaio de anticorpo neutralizante. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre resposta imunicelular, que é a resposta mediada por linfócitos T, né? A sua relação com a resposta humoral ainda não está bem definida. As células T, elas são relevantes do ponto de vista de controle de infecção contra outros coronavírus, né? E ensaios de pacientes convalescentes de Covid-19 mostrou que a resposta celular teve presente em 90% a 100% dos casos, né? Então, provavelmente não é só anticorpo neutralizante, mas toda uma função de linfócito TCD4 e TCD8 para controlar a infecção. Aqui a gente teve resposta mais robusta sempre em pacientes graves, né? E tem um estudo que deixou isso bem evidente, né? É aquele famoso caso: o meu marido está positivo, ele soroconverteu, eu moro na mesma casa que ele e eu não tive sintomas, não tive RT-PCR positivo e não soroconverti. Será que eu não tive Covid? Pode ser que você tenha tido e tenha controlado isso só com resposta imune-celular, né? Esse estudo, ele avaliou, é um estudo chinês, e foi confirmado a mesma evidência num estudo sueco, que eles fizeram análise em 7 núcleos familiares, em que tinham 9 pessoas infectadas com Covid, confirmados por RT-PCR. E eles avaliaram os contactantes domiciliares desses pacientes, né, confirmados. A maioria deles até chegou a desenvolver sintomas, não positivaram PCR,
não soroconverteram, não fizeram anticorpos, mas todos eles, 6 de 8, a maioria, desculpa, tiveram imunidade celular presente. Tá? Então, a imunidade celular parece ter bastante eficácia, principalmente no contexto de pacientes com quadros mais leves e contactantes de casos positivos. O problema é que isso geralmente é feito em âmbito de pesquisa, é um exame caro, é um exame que exige bastante treinamento, né, exige citometria de fluxo, então não está disponível comercialmente em larga escala. Deixa eu passar. E aqui só vou dar uma pinceladinha de 3 ou 4 slides sobre as novas variantes, né? O primeiro reporte foi no dia 20 de dezembro do ano passado, um reporte do CDC europeu, em que eles traçam a curva de notificação de casos por 100 mil habitantes, né, de maio até dezembro, e eles veem que a partir de outubro, quando você começa a ter aquela movimentação de fim de ano, eles já esperavam ter um aumento do número de casos, por conta de fluxo em aeroporto, aglomeração de Natal, Réveillon, férias, enfim, mas eles viram que o salto foi muito grande, eles estavam notificando menos de 100 casos para cada 100 mil, e de repente isso pulou para 400 para cada 100 mil nos últimos 14 dias. Né? Então, assim, não era só aglomeração, provavelmente tinha alguma coisa a mais. Ai, desconfigurou. Ixi, sumiu aqui. Ai, gente, tem um probleminha com o slide aqui, mas o que eu quero dizer é, eles detectaram a variante britânica, né, na qual a principal mutação é a N501Y, é uma mutação entre várias outras na proteína spike, né, isso foi reportado, e logo depois houve a identificação de uma nova variante, né, na África do Sul, que é muito parecida com a nossa variante de Manaus, né, que além da N501, também tem uma mutação, que é a E484, que é a N501, ela confere ao vírus maior afinidade ao receptor. E a E484 é a grande preocupação, porque ela evade das nossas respostas imunes. Então, tudo que a gente pode ter de potencial de neutralização pós uma primeira infecção, pode ser que não contenha uma reinfecção, por exemplo. Se eu vou ter menos, se esse vírus, se eu me infectar com uma variante que consegue fugir da minha resposta imune, talvez eu não consiga prevenir uma nova infecção, e essa é a grande preocupação, principalmente em relação às vacinas. Pode passar. Aqui, eu já falei, são as mutações envolveram geralmente mutações na proteína S. Será que isso vai impactar nos exames de PCR que a gente tem? Provavelmente não. Né? Por quê? Porque o nosso protocolo de testagem por PCR geralmente não usa a proteína S para detecção. Então, assim, eu tô com a variante, será que meu PCR pode dar negativo? Provavelmente não. Geralmente, as plataformas de PCR, de ensaios moleculares, usam o gene E para amplificar. Então, e essa é uma preocupação que a gente tem muito menos, né? No sorológico, será que tem impacto as variantes? Será que ele vai atrapalhar? O sorológico é mais fácil, né? A produção de estudos de inquéritos sorológicos, ela pode ser readaptada. Então, o vírus mutou, eu pego o novo antígeno e produzo um novo kit para detecção, né? Impacto em reinfecção, é isso que eu já comentei. E em falha vacinal, a Pfizer soltou ontem um comunicado em que eles pegaram as cepas verdadeiras de pacientes verdadeiros da África do Sul e eles submeteram a esse vírus o soro de pacientes vacinados com a vacina da Pfizer. O que eles observaram? Eles observaram que houve neutralização. Né? Então, isso dá um pouco de esperança para a gente. Por quê? Porque são mutações ainda, elas são em grande número, né? São 10 mutações, 8 mutações na variante do Reino Unido e 10, né, aqui na de Manaus, mas as vacinas geralmente usam a proteína S inteira para fabricar. Então, provavelmente, a gente tem uma neutralização mais ampla com a vacina. Então, isso talvez contenha a reinfecção por uma cepa mutante.
Aqui eu coloquei só uma fotinho, né, de como isso foi um ensaio que deixa a gente preocupado. Depois que eu tive essa notícia da Pfizer ontem, eu acho que eu fiquei bem mais tranquila, né? Hoje a Johnson também anunciou, a vacina da Johnson também anunciou a mesma coisa, que a vacina foi eficaz contra as variantes, mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Eles pegaram, isso aqui é um ensaio de neutralização, eles pegaram o vírus da primeira onda e inocularam no meio de cultura e acrescentou plasma de pacientes recuperados, ou seja, pacientes com anticorpos, né? E aí você vai vendo que conforme vai aumentando a diluição, o vírus vai crescendo, né? E quando você coloca isso, quando você coloca o plasma de pacientes recuperados lá da primeira onda, então o paciente teve Covid lá no começo, e agora ele tem uma nova suspeita. Você pega o plasma desse paciente recuperado e coloca no vírus da variante para ver se ele vai inibir. E aí não inibiu. Tá? Nessa variante sul-africana, um soro de um paciente primariamente infectado não conseguiu inibir o crescimento do vírus. Então, ainda é tudo muito controverso. Eu confesso que eu fiquei muito mais animada com esse comunicado da Pfizer, eu acho que ainda precisa ter mais evidência, né? A gente não precisa só de um comunicado, a gente precisa ter acesso ao paper, né, para ver, mas eu fiquei mais animada, porque esse slide aqui ele me preocupa muito, né, considerando que talvez a nossa resposta não consiga conter as reinfecções por cepas mutantes, né, mas aí acendeu a vela de esperança aí esse comunicado da Pfizer e da Johnson hoje. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. É um tema complexo. Bom, as conclusões. Então, a testagem sorológica, ela deve ser realizada e interpretada sempre em contexto amplo de variáveis, então eu tenho que olhar o tempo de doença, aquela história, vamos deixar para colher mais tarde, depois de 20 dias, né, o teste sorológico. Você ganha sensibilidade em casos sugestivos de coronavírus, mas com RT-PCR negativo. Você avalia a soroprevalência para obter melhor valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Você tem que considerar os fatores individuais do paciente, né? Ela não deve ser utilizada nunca para definir conduta relacionada a isolamento. A conduta do isolamento sempre não vai depender do exame, vai depender do tempo de sintomas, né? Visto que nenhum exame consegue 100% de detecção do diagnóstico. O resultado negativo não afasta a infecção prévia. A gente viu pacientes que têm imunidade celular predominante, né, e alguns casos de 10% dos casos confirmados que não soroconvertem. Sorologia positiva não é passaporte para a imunidade, porque a gente não tem evidência de neutralização ainda, né, e os ensaios de anticorpos neutralizantes, eles têm maior predição, né, de imunidade real, e aí vai ser o ideal para a gente avaliar a eficácia das vacinas. Agora, acho que esse é o último. É isso. Obrigada. Eu vou, em 3 slides só aqui, terminar para mostrar a curva de positivos do laboratório francês e as características que a gente teve nos postos de coleta que a gente colhe as amostras e num posto exclusivo para a Covid. Então, a gente vê um aumento ali do índice de porcentagem chegando a 35% de positividade em julho e agosto, né? E depois a gente teve uma diminuição, mas nunca abaixo de 20%, e depois ali subindo novamente em janeiro para índices próximos de 25%. O que chama atenção, né, isso não é número total de positivos, é porcentagem dos exames solicitados, a gente percebe que existe uma característica muito global, não tem uma seleção de um grupo positivo, né? Quando a gente separa isso por idade e sexo, a gente percebe que mulheres testam mais, principalmente na idade fértil, isso por causa de gestação. As mulheres em gestação ou pretendendo engravidar, elas têm que testar mais, inclusive para procedimentos e por aí afora. E o índice de positividade também respeita a mesma proporção. A gente não vê nenhum grupo se destacando ou positivando mais ou menos. E a relação de positividade aqui, ela não faz um critério com a idade, é simplesmente o número de testados e número de positivos, né? Então, bem alinhado com a literatura, os dados que a gente tem aqui no laboratório. A gente tem tentado andar bastante próximo à vigilância epidemiológica para alimentar com dados cada vez mais fidedignos aí para tomada de decisão dos nossos governantes e dos poderes públicos. Era isso que a gente tinha para dizer, né? Eu acho que eu vou convidar o Dr. Cláudio agora para tecer alguns comentários e a gente está aberto às perguntas aí pelo tempo que a gente tiver disponível. Obrigado, Gabriel. Maria, excelente apresentação. Queria agradecer imensamente os colegas
ouvintes, né, que estão nos acompanhando e fazendo perguntas ou se manifestando. Tem um motivo para isso, né? Acho que nas nossas carreiras médicas, né, dos colegas mais experientes, aos colegas mais novos, esse evento do Covid ele é um evento único para a gente. Eu estou vendo aqui, acabei de receber uma notícia, né, de que a gente está no 4º dia seguido com mais de 1.000 mortes por Covid no nosso país. Né? Hoje, de ontem para hoje, 1.119, tivemos 1.214, 1.283 e 1.386 mortes de anteontem para ontem. E o Brasil completa hoje 222.666 mortes desde o início da pandemia, sendo que se estima que tem aí 25% a 30% de mortes não contabilizadas nesse número, o que nos levaria aí talvez a 270 mil mortos ou mais de Covid, né? Então é um assunto de extrema relevância e apesar da gente estar lidando com esse assunto há praticamente um ano, um pouco menos de um ano, e de estar utilizando as ferramentas diagnósticas há 8, 9 meses, ainda restam dúvidas e além de dúvidas, né, Gabriel, Maria e colegas, temos fatos novos, né? Temos a vacinação entrando agora e o reflexo da vacinação em relação aos exames, principalmente os exames sorológicos, e temos também as novas variantes. Alguns colegas têm dito que a situação de Manaus do começo do ano, né, do começo desse mês de janeiro, ela tende a se repetir no Brasil, né? O número de vacinados é muito incipiente, então nada indica que vai haver alguma proteção adicional com essas poucas pessoas vacinadas nesse momento. Então, essa situação da nova variante P1 pode se disseminar para o resto do Brasil. Então, vocês já falaram disso um pouquinho, né? Tanto o Gabriel como a Maria, mas eu queria reforçar esse ponto. Em relação às novas variantes, eu entendi que tanto os testes sorológicos como o PCR devem manter as suas performances, né? Queria ouvir rapidamente do Gabriel e da Maria se isso é verdade. Exato, Cláudio. As técnicas de PCR, né, elas têm um índice de segurança bastante grande porque elas identificam geralmente 2 ou mais genes exclusivos aos vírus, né? E mesmo com a mutação que a gente teve, a Maria colocou que foram de 8 a 10 mutações no gene que a gente teve com a mudança de algumas bases nitrogenadas, mas basicamente eles utilizam o gene E como o alvo, que é comum a todas essas cepas. É preciso deixar claro que, a partir do momento que você tem uma mutação de tal forma no vírus que impeça a detecção por aquele teste, a gente tem que considerar se não é hora da gente ter um novo coronavírus, né? E assim por diante. Mas, de certa forma, se o grupo de doença ainda for pertinente, os próprios protocolos, como do Instituto de Berlim, do Instituto Adolfo Lutz, tendem a fazer um pool com essas informações de gene para que a gente tenha um poder diagnóstico aumentado, pelo menos nas técnicas de PCR. Eu até dei uma olhada na recomendação do CDC, né, e do FDA para ver se tinha alguma suspensão de plataforma de ensaio molecular, né, que utilizasse o GNS, e isso foi detectado em 3 testes comerciais, né, 3 testes comerciais de PCR de protocolos próprios, que a gente nem tem no Brasil, mas que tem nos Estados Unidos, tiveram que ser suspensos, né, para a identificação de mutantes, porque utilizavam o gene da proteína S, né, mas no Brasil a gente realmente não tem essa preocupação, porque o protocolo seguido tanto no setor público quanto no setor privado, geralmente, na extensa maioria, eu desconheço algum que usa a plataforma S, porque não tem no Brasil, utiliza o gene E, e como não há nenhum outro coronavírus pandêmico em circulação, isso não estaria afetado.
Em relação ao teste sorológico, ele também geralmente contempla uma parte extensa da spike, né, e não só contra essas regiões que foram mutadas. Então, aparentemente, eles não perderiam sensibilidade e especificidade. Exato. Em relação às vacinas, né, vocês também comentaram, mas tem diferenças, né? A gente tem hoje 2 vacinas sendo aplicadas no Brasil, uma vacina, a Coronavac, né, com vírus inativado, e a outra vacina da AstraZeneca. Isso vai levar, né, Maria, a mudanças na estratégia de pesquisa de soroconversão pós-vacinação, né? Com certeza. Só para deixar isso Sim. bastante claro para o nosso grupo Sim. de assistentes. Das vacinas que a gente tem no Brasil, a de Oxford, né? Talvez a gente tenha as outras no futuro, né? A gente não sabe, né? Mas a de Oxford é baseada na proteína S, carregada por um adenovírus símil, né? Então, o ensaio adequado para avaliar a imunidade pós-vacinação seria um IgG ou anticorpos totais contra a proteína S, de preferência com correlação com neutralização. Né? A gente tem ensaios comerciais que têm uma técnica muito bonita de correlação com neutralização, então você não precisa fazer o ensaio de neutralização no laboratório, depende do nível de anticorpos que você tem, você consegue correlacionar isso com neutralização. Né? Então, o teste mais interessante para avaliação de resposta de vacina seria um anti-S, né? Independente se ele é IgG ou se ele é anticorpo total. Ótimo. A gente, né, só complementando, né, Maria e Gabriel e colegas, a gente já está validando, né, o teste anti-RBDS1 e um segundo ensaio, com esse desenho elegante que você mencionou, Maria, que pode ser chamado de um ensaio para anticorpos neutralizantes efetivamente, também já está chegando agora no final de janeiro, começo de fevereiro, e a gente, assim que tiver disponível também, a gente vai estar se preocupando em fazer a validação e, se possível, colocando à disposição dos colegas para a prática. Né? Tem 2 perguntas que foram apresentadas aqui, no nosso, né, a primeira, na verdade, 3 agora, né? A primeira pergunta que eu vou ler aqui dos colegas é da Cristiane Rached. Parabéns pela iniciativa. Gostaria que comentasse sobre o exame teste de anticorpo neutralizante contra a SARS-CoV-2. Realmente seria um teste melhor do que a sorologia IgG, IgM e IgA, ou mesmo anticorpos totais. Sim, o inquérito de sorológico com neutralização, ele é mais interessante, né? Ele dá 2 informações para a gente, a presença de anticorpos e a capacidade desse anticorpo neutralizar a infecção, né? E lembrar que ele, como a gente já reforçou aqui, que ele precisa estar dirigido contra a proteína S. O atual anticorpo que a gente faz, que avalia a doença, que é um teste bastante sensível, né? A nossa plataforma aqui da Roche, ele é um inquérito muito bom de anticorpos totais, mas ele é contra a proteína N. Então, ele é bom para avaliar a doença prévia, né? A gente tem boa sensibilidade e especificidade contra doença prévia, né? Agora, para vacina, no contexto de vacina, precisa ser um anti-S. E a gente, né, aquilo que eu acabei de falar, vai estar divulgando aos colegas assim que a gente estiver oferecendo esse teste, né? Uhum. O Kleber, também colega nosso, perguntou: IgM e IgG são similares, mas a sensibilidade, especificidades e valor preditivo são iguais? Existe uma sobreposição dos grupos ou não? Acho que você falou um pouquinho disso na aula, mas talvez você possa aprofundar um pouquinho. Sim, IgM e IgG, ele aparentemente não se comporta da mesma maneira que nos outros vírus, né, e nas outras infecções por outros patógenos. O que a gente tem de problema com o IgM? Além da gente ver que ele soroconverte menos, né, aparentemente menos no coronavírus, ele é um anticorpo com baixa afinidade pelos antígenos em geral, então ele tem uma chance maior de dar falso positivo, né, então é um anticorpo com 5 epítopos de ligação, né, de baixa avidez, de baixa afinidade, enquanto o IgG ele tem 2 epítopos de ligação específica e geralmente é um anticorpo mais maduro, mais robusto, né? Então, assim, do meu ponto de vista, como infecto em consultório, o paciente que traz para mim um exame IgM, IgG ou anticorpos totais, eu vou olhar o IgG,
do teste separado e vou olhar anticorpos totais. O IgM, eu acho que ele não tem muito valor para a prática clínica, ele não vai ditar regra de isolamento, ele pode ser um falso positivo, né? Enquanto se eu tenho um IgG ali, eu consigo avaliar isso com uma maior especificidade de doença. O IgG é sempre mais específico que o IgM. Vou aproveitar para puxar um pouco do fio aqui, Cláudio, né, que eu acho que cabe dizer que foi a primeira vez no período da história do laboratório em que a gente viu uma participação muito ativa de várias comunidades dizendo sobre o exame ou não, né? Tipicamente, a gente tem uma situação em que o laboratório vai lá, valida uma série de testes e oferece aquele que ele considera o melhor para a população, mas eu acho que foi um período em que a gente mais ativamente teve discussão com os colegas e com os pacientes sobre qual tipo de teste a gente estava implantando e por que a gente estava tomando aquela decisão. Em parte, é fácil de explicar que a pandemia teve um impacto muito grande nos fornecimentos de insumos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma participação muito ativa em que o paciente, às vezes, pergunta, por orientação do médico, qual é a metodologia que o laboratório está utilizando, qual que é a marca do fornecedor e assim por diante. Ao passo que a gente está tentando trazer de volta, né, aquela coisa, ninguém nunca vai pedir um IgM para hepatite C, porque o laboratório já tem um teste muito bem validado de sorologia para hepatite C e assim por diante. E a gente quer caminhar para uma participação mais ativa do laboratório para que vocês fiquem tranquilos que o que tiver de melhor opção a gente vai disponibilizar sempre com redundância para considerar todos esses aspectos que a gente pontuou. Tem uma terceira pergunta aqui da Natália De Vito, que é: nos casos de PCR negativo, com quadro clínico sugestivo de COVID, vocês orientam repetir o PCR ou orientar isolamento da mesma forma e sorologia após 20, 30 dias, né? Conforme a Maria colocou, o Gabriel também, né? Qual é a sugestão de vocês, por favor? Assim, a gente tem um problema com a COVID que é a inespecificidade dos sintomas, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela está com COVID porque que ela acordou com dor de garganta e, na verdade, pode ter sido o ar-condicionado. As pessoas até tentam negar um pouco, né, os sintomas. Ah, eu estou com dor de garganta, mas foi o ar-condicionado. Então, ou eu estou com dor de cabeça, mas eu estou cansado. Então, às vezes, quando ele testou o PCR negativo, talvez ele não tivesse uma sintomatologia real de COVID. Então, a minha orientação é que se o paciente persiste sintomático, vale sim testar, ainda mais se os sintomas estão progredindo, né? E nesse momento, talvez valha a pena incrementar a sorologia. Né? A gente sabe que a partir do 7º dia, mais de 50% dos pacientes já produziu anticorpo, né? Então talvez isso seja uma ferramenta, você fazer uma estratégia combinada para aumentar a sensibilidade do diagnóstico. Tá? Agora, em relação ao isolamento, tanto o PCR quanto a sorologia, eles são difíceis para a gente definir. A gente tem que definir o início dos sintomas. Meus sintomas começaram no dia tal, eu vou contar hoje pela OMS e pelo CDC, 10 dias a partir do início dos sintomas, estando 24 horas assintomático, no final desses 10 dias, eu estou liberado, claro, para continuar usando máscara, mas para sair do confinamento mais restrito. Né? Em relação à sorologia, a Natália, que é minha colega de sala, de faculdade, agradeço pela pergunta, sorologia após 20 dias, eu esperaria até um pouquinho mais, tá? Faria aproximadamente com 28 dias para a gente conseguir sensibilidade máxima. Só complementando um pouco o que a Maria falou a respeito do PCR, né? Vale a pena dizer que não é muito incomum ou infrequente a gente pegar algum fator que interfere na sensibilidade do PCR quanto a tempo de testagem do PCR, e aí sim valeria a pena testar. A gente tem visto uma quantidade muito grande de pessoas testando abaixo de 3 dias de sintoma, e isso interfere bastante aí na sensibilidade do teste. E se você tem 2 testes no tempo ideal, a gente consegue jogar essa sensibilidade de falso e negativo para baixo de 10%. Então, você tem aí, em alguns casos, precisa excluir o que o exame não é tão bom para isso, mas que com 2 exames você consegue excluir com uma margem de certeza bastante grande uma pessoa que necessita viajar, necessita fazer um procedimento hospitalar por outra doença, né? Cada vez mais nós vamos ver a necessidade do PCR excluir a doença para a realização de outras coisas na nossa vida. Ele precisa operar uma hérnia, precisa passar um stent, e a gente tem que ter esse discernimento que no sintomático
o PCR não tem uma capacidade estrita de excluir a doença. Alguma outra pergunta dos nossos participantes? Não tem mais nenhuma aqui no chat. Se alguém quiser levantar a mão e escrever a pergunta, estamos aqui à disposição. Enquanto isso, eu queria fazer um comentário. Esse ano que passou, né, na verdade, o ano não acabou, né? Em 2021, a gente está com a mesma história de 2020 e nada indica muito que essa história vai mudar nesse ano de 2021, porque a vacina e o vírus continua se propagando e a vacina num ritmo muito lento no nosso país, principalmente, em outros países talvez um pouco mais rápido. Mas foi um ano extremamente difícil, desafiador, mas ainda em janeiro a gente estava planejando como desenvolver e como oferecer esse PCR. O nosso laboratório foi o primeiro laboratório a oferecer sorologia, quando os testes ainda estavam super escassos no Brasil. A gente estava trazendo testes realizados até fora do Brasil para oferecer aos clientes. Depois começamos com testes acessíveis, rápidos, depois com os testes sorológicos realmente não rápidos, né? Os testes convencionais, como a Maria muito bem apresentou. E agora estamos preocupados aí com os anticorpos neutralizantes, com o anticorpo para o domínio S1, subdomínio RBD. Então, foi um ano muito difícil para todo mundo, mas talvez, o Gabriel comentou isso tangencialmente, talvez tenha sido o ano em que o laboratório mais pôde contribuir para a prática clínica, para os pacientes, com respostas rápidas, com introdução de novos exames, enfim, transformando realmente o laboratório nesse braço médico aí estendido e que a gente tem orgulho aí de fazer parte, né? O Kleber tem aqui uma outra pergunta, que existe alguma diferença entre a sorologia positiva por infecção versus o resultado da imunização? Talvez a Maria possa responder. Sim, para a infecção, Kleber, a gente pode usar qualquer ensaio sorológico, porque na infecção natural, né, com cepa selvagem, a gente vai produzir anticorpos anti-S e anti-N. Então, você usar um ensaio anti-S ou anti-N tanto faz, né? Agora, no contexto da vacinação, a gente precisa usar um ensaio anti-S, que é a plataforma da vacina. Tá? Então, futuramente, eu acredito que a maioria dos ensaios sorológicos disponíveis vai utilizar a plataforma anti-S. Mas se você teve uma suspeita de infecção e quer dosar, a maioria dos testes comerciais que estão disponíveis vão ser suficientes para você, independente do composto antigênico utilizado. A Cristiane Rached também tem visto pacientes sintomáticos com CT de tórax compatível com Covid, mas PCR negativo. Aqui vocês atribuem má coleta, erro de coleta, coleta precoce, coleta tardia. Falamos um pouquinho, né, Gabriel, da questão da sensibilidade de 90%, mas o Gabriel vai responder. Cris, tem um dado bastante interessante. O próprio professor Collins da Mayo, quando ele faz o trabalho dele lá em março de 2020, a respeito do fator preditivo, positivo e da sensibilidade do PCR, ele comenta que o prefeito de Madrid estimou que 80% da população contrairia o vírus, né? Em uma população de 6,5 milhões de pessoas, a gente teria aí 5,2 milhões de pessoas contraindo o vírus. Para um exame 90% sensível, nós estamos falando em 520 mil pessoas que têm o vírus e têm o PCR negativo. Então, eu atribuo isso a mais de um fator, não só a uma característica do teste, né? Ao fato de que a gente saber que as amostras de via aérea inferior seriam as melhores para a gente testar, mas infelizmente a gente não consegue ser tão invasivo numa rotina, ainda mais tendo que proteger o nosso colaborador. Então, o SWAB ainda é um método custo-efetivo para uma coleta segura, né? Mas de longe talvez não é a melhor amostra. A gente tenta sensibilizar isso com 2 sítios, né? A faringe, a nasofaringe e assim por diante. A gente viu recentemente agora a China implantando swab retal
para tentar sensibilizar essas amostras, mas não existe um mundo perfeito. O ideal seria a gente fazer de rotina 2 coletas com 24 horas de diferença entre uma testagem e outra, que a gente conseguiria diminuir isso. Mas isso não é custo efetivo e também não teria aplicabilidade prática, porque a evolução da doença pode ser diferente para pessoas nos mais diversos tempos. Então, eu acho que é uma coisa multifatorial, não seria um erro só de coleta, pode ser uma coleta precoce ou tardia também, e precisam de mais estudos que correlacionem a parte de patologia clínica com a imagem, né? Eu tenho visto muito pouco esse tipo de correlação, porque a gente precisaria talvez aí no número da carga viral e outros índices. Eu até queria acrescentar, a tomografia ela não é aplicável a todos os pacientes, né? Então, nesses pacientes em que você tem essa discrepância, né, uma tomografia compatível, provavelmente esse paciente está hospitalizado, né? Porque é um paciente que tem critério para tomografar. Os critérios geralmente são evolução para gravidade, saturação abaixo de 94, piora da dispneia, né? Nesses pacientes, talvez a gente até consiga, no ambiente hospitalar, coletar amostra de escarro, né, de secreção de árvore inferior por broncoscopia, por exemplo, mas tudo isso tem a limitação da segurança do profissional executor, né? Então, assim, eu acho que no contexto que a gente está de prevalência, com uma tomografia sugestiva, um PCR negativo não vai mudar a conduta, né? Assim, talvez não sei se tem tanta indicação de repetir. O paciente já está hospitalizado, provavelmente grave, então você vai conduzir ele como COVID. Então, não acho que nesses casos hospitalizados tenha tanta urgência em repetir o exame, né? E a gente sabe de estudos de vida real que 30% dos pacientes sintomáticos podem ter PCR negativo, estudos bons, né? Estudos de vida real, a primeira corte aí publicada no New England em relação a teste laboratorial, 30% de falso negativo em swab nasofaríngeo. Né? Então, às vezes é uma limitação do teste, da coleta, da carga viral do paciente, enfim, são múltiplos fatores. Alguma outra pergunta? Ainda temos algum tempo? Queria realmente agradecer muito aí a todos os participantes numa sexta-feira, né, 8 horas da noite, 7 às 8. Agradecer muito ao Gabriel, a Maria, é nossa intenção, né, a intenção do Gabriel, diretor médico do Francesco, da Maria, da assessoria médica, todo o grupo médico do Francesco, está ativamente participando da comunidade médica de Campinas, da região, da Grande Campinas. Queremos realmente fazer muitos eventos e torcendo para os eventos serem presenciais. Quando o Gabriel me falou, vamos fazer um evento no dia 29, eu sou um otimista, né? Aí eu perguntei para ele, mas presencial? Eu sou otimista. Ele falou, não, Cláudio, ainda não. E foi engraçado que no começo da pandemia o Gabriel falou, nós vamos fazer um evento no restaurante. Eu falei, Gabriel, não, porque tem que ser por Zoom e tal. Mas agora no final não, agora nessa fase eu já estou mais otimista. Eu falei, não, presencial não. Então um vai animando o outro e vai transmitindo para o outro aí um pouco, né, dos sentimentos, né? Mas não apareceu mais. Devolvo a palavra aí para o Gabriel para encerrar ou para fazer algum comentário final. Mas foi ótimo, excelente. Parabéns a todos. Eu queria agradecer todo mundo que dedicou um tempinho aí numa sexta-feira mesmo. E a gente está aberto a receber as perguntas durante a nossa rotina. A gente tem um canal exclusivo para médico. A gente está tentando sempre estar à disposição aí, sempre que precisarem. E agradecer bastante a Maria também pela disposição, ao Dr. Cláudio aí pela moderação, e que com certeza cada vez mais o Laboratório Francesco vai estar presente na prática clínica dos nossos colegas, porque a gente sabe a importância de um bom diagnóstico para a gestão do paciente. Então, eu agradeço de coração a todos e uma boa noite para todo mundo. Maria, quer fazer um comentário? Queria agradecer também a presença de todo mundo, à disposição, né? Eu acho que as dúvidas que surgiram na aula são muito parecidas com as dúvidas que a gente tem na rotina do laboratório, né? E elas ajudam a gente a crescer. A gente está cada vez mais próximo dos estudos de validação dos testes e conseguir selecionar o que tem de melhor para a implantação na nossa realidade.
Obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.